Você falou bastantes termos técnicos, e aí eu preciso pontuar isso aqui. Você falou da análise. Eu trabalho com análise corporal. Cuidado com isso, a gente não fala em eu trabalho com análise, tá? E ela analisa a sua primeira infância. E foi aí quando você começou a falar, inclusive, sobre a questão dos traços, né? Foi antes de entrar nos traços que você falou sobre isso. Não precisa falar da análise, não precisa falar dos traços, não precisa falar rígido. O seu cliente não sabe. A Marlu sabe porque ela é analista, mas o teu cliente, isso vai confundir a mente dele. O teu cliente não precisa saber de nada disso. Ele só precisa entender quais são as emoções, como essas emoções interferem no inconsciente dele. Entendeu? Por que as emoções? Porque ele vai se conectar com a emoção. A gente se conecta com a emoção. Qual que é a primeira coisa que a gente tem? É o sentimento. Mesmo o esquizoide, mesmo o psicopata, que são traços frios, eles vão se conectar com a emoção. A maneira como eles lidam com essa emoção é que é diferente, mas a emoção está lá. O medo inconsciente está lá. Entendeu? Então, há que se ter muito cuidado nisso. Não falar termos, né? E aí você falou do rígido, do esquizoide, você nem mencionou o nome, você falou do rígido, falou do masoquista, você se enquadra muito nisso e tal, e aí você trouxe essas questões da análise e tal. Cuidado com isso, porque isso pode atrapalhar o teu processo de venda, tá bom? Daí você começou a fazer bastante perguntas, foi bem legal também, mais do meio para o final você voltou fazendo perguntas para ela. Essas perguntas que eu estou falando aqui, inclusive foram perguntas de vendas, perguntas dos pequenos sims que você veio trazendo, né? Se ela estava entendendo e tudo mais, que é bem legal. E aí vem a parte agora da apresentação do serviço. Você apresentou só o primeiro que você chamou de pacote, tá? Ok, pacote, programa, processo, como vocês quiserem chamar, tá bom? Eu ainda não defini, Rosa, por isso que eu fiquei... Então, aqui você não definiu um monte de coisas, né? Porque aí veio aquela coisa de você falou o primeiro pacote, não falou do segundo, mas quem tem o primeiro tem o segundo, e o segundo não veio. Ficou o primeiro pacote e o segundo... Detalhe, ele não veio, até que a Marluce, aí veio o ponto que a Marluce falou, ela questionou se é 697 para um encontro. E aí eu quero falar sobre isso. Muitas objeções que vieram nesse processo poderiam não ter vindo se você tivesse feito essa parte toda da forma correta. Né? E aí começaram a surgir um monte de objeções, que foi legal, porque a Marluce fez realmente, colocou todas as objeções ali, que viriam de um cliente, porque viriam, e se não viessem aqui, viriam aqui. E aí, pior seria se viesse aqui e ela não colocasse para você, que ela não ia fechar. E a Marluce, claro, por saber que isso, inclusive, iria ajudar no processo, ela trouxe essas provocações aqui. Mas ela poderia não ter trazido. Poderiam ficar todas aqui na mente dela e ela ia embora sem fechar com você. Porque esse processo aqui do fechamento, você fez de tudo para não vender para essa mulher. Essa é a verdade. No final das contas, você fez de tudo para não vender. E é aí que a gente tem que ter cuidado com a questão da autossabotagem. Que às vezes a gente faz isso, né? A gente faz de tudo para não vender. Entende? E qual é o ponto aqui? Primeiro, você precisa saber o que você está vendendo. O primeiro pacote, o programa, não importa como você chamar, você precisa explicar ele em detalhes como ele funciona para o teu cliente. Para ela saber o que ela está comprando, porque ela pensou que estava pagando 697 por um encontro, que ela não sabia nem quanto tempo ia durar, nem o que iria acontecer, porque você só falou do encontro e queria entregar o relatório para ela. Quer dizer, ficou parecendo que ela estava pagando 697 reais pelo relatório. Essa foi a sensação que eu tive do lado de cá. Depois vocês podem até confirmar, quem estava na sala também, né, os demais, se também teve essa sensação. A própria Marluce, inclusive, ela questionou isso depois, lá na frente. Ela voltou questionando isso. E por que esse questionamento veio? Porque o processo de apresentação do teu serviço não estava bem estruturado. Entendeu? Então, você precisa saber o que você está vendendo nesse encontro. Olha, o encontro tem 2h30. Você falou, tem depois que você veio trazer essas 2h30. E ainda assim, você não explorou tudo que vai acontecer dentro desse tempo. O relatório, na verdade, ele é a cereja do bolo. Você tem que vender o bolo. E aí, assim, depois de tudo isso, eu ainda vou te entregar um relatório, que é para dizer, nossa, ainda tem um relatório depois de tudo isso que eu vou ver nessa sessão? É isso que o teu cliente precisa perceber quando você fechar ou apresentar o teu serviço para ele. Tá certo? É muito importante. Aí eu fiquei assim, gente, no teatro, a House explicou a primeira opção dela em 4 partes. E eu pensando em tudo, eu lembrando. Pensando em tudo e não fazendo nada. Nada. Ela falou assim, gente, primeiro eu vou fazer um mapeamento,
Aí no segundo, que dura ali uns 15 minutinhos, aí depois... E eu falei, gente, eu não falei nada disso, eu não tô falando isso, meu Deus. O cliente precisa entender pelo que ele está te pagando R$697. Porque, de verdade, gente, a gente está falando de um país onde R$697 é mais da metade de um salário mínimo. Verdade. Não importa se ele vai aprender, se ele vai pagar isso em 12 vezes no cartão de 50 e 60 e poucos reais, não importa. Ele está pagando por um serviço e ele precisa ter muita clareza do que ele está pagando. Até para ele querer comprar de você lá no final. Entendeu? Para ele querer te pagar por isso, de fato, efetivamente. Entendeu? Então, isso precisa estar muito claro para o seu cliente. Tá? E, de novo, tá? A Ellen está dizendo lá, eu sabia, eu vi isso, então, não sei o quê, mas eu preciso bater nessa tecla aqui com vocês para que vocês façam isso na hora de fazer a venda para o cliente. Entendeu? Porque senão vem a objeção e vai perder venda por causa desse pequeno detalhe. Você fez uma mentoria maravilhosa, ela ouviu tudo que você falou, adorou tudo, mas não vai te pagar. Porque ela vai dizer, isso não vale R$697. Entendeu?